Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos começando agora mais uma edição do nosso programa, o programa da Igreja Cristã Maranata, o programa semanal que você assiste através desse meio, dessa mídia, desse veículo que você está assistindo. Eu falo isso porque nós estamos num sistema multiplataformas, estamos na internet, estamos na TV aberta, estamos na TV via satélite. Não importa por onde você está nos assistindo, o que importa é o que você vai ouvir e ver agora. É a informação, a mensagem que vai chegar para você. Seja bem-vindo ao nosso programa. E você vê agora os pastores que estamos presentes hoje aqui no estúdio, nesta edição do programa da Igreja Cristã Maranata. Eu cumprimento o pastor Gedeu Tigueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Josias, demais irmãos que estão nos acompanhando nessa transmissão. Pastor Gilson Souza, paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, companheiros. Amém. Pastor Júlio Filgueiras, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos que participam conosco e aos pastores. Pastor Douglas Spanger, o paz do Senhor. A paz do Senhor, pastores, aqueles que nos assistem. Pastor Jerônimo Silva, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos os pastores e aqueles que estão participando conosco. Também pastor Sérgio Souza, paz do Senhor. Paz do Senhor Josias e a todos. Pastor Edson Ian, paz do Senhor Jesus. Pai São Josias, Pai Senhor a todos. Muito bem, essa equipe que está aqui é para tratar de um tema que é um tema de suma importância para você. Você precisa conhecer aquilo que a palavra de Deus fala acerca do momento profético que nós estamos vivendo. E olha só, nós temos tratado ao longo das semanas sobre as 7 cartas do Apocalipse. Você já viu aqui com a gente sobre Éfeso, você já viu sobre Esmirna, você já viu sobre Pérgamo. Se por algum motivo você não assistiu a essas edições, no nosso canal no YouTube você tem todas as edições desse programa, você pode maratonar, ver todas as edições anteriores e compreender melhor aquilo que você vai ouvir hoje, que isso já é de suma importância, como eu disse, para a sua vida. E eu vou começar aqui com o pastor Gedeu Tigueiros. Pastor, na semana passada nós já informamos que entraríamos hoje na quarta carta, que é a carta à igreja de Tiatira. Qual é a visão geral que nós podemos passar para quem nos assiste sobre essa carta? Nós vimos que períodos já passados da primeira carta foi a carta de Éfeso. E o que nos preocupou e o que nos traz à memória hoje é a situação real naquele período da operação do Espírito Santo de Deus em trazer ali a doutrina. Então era doutrina apostólica. Você nunca pode dizer assim, foi do ano tal ao ano tal. É uma boa referência, mas não é isso não é importante, historicamente não é importante. O que importa para nós é o profético. Então, você tem na primeira carta a luta da igreja que foi travada, que era professar essa doutrina que veio na igreja de Esmirna. Então, por isso a palavra igreja do sofrimento. A palavra mirra, que fala do sofrimento, e ao mesmo tempo do perfume que ela exala e também como elemento de preservação do corpo. Porque a mirra era usada para preservar o corpo. Então, você vê claramente a operação do Senhor em todas as épocas. Então, na segunda carta, que é a igreja de Esmirna, então nós vemos a luta que foi travada pela igreja para viver a doutrina. Então, foi a maior luta sob o aspecto físico, porque as grandes perseguições se deram ali, cruzes, fogueiras, leões, todo tipo de animal, até cachorro, não é? Eles jogavam os fiéis ali, fogueiras e tal, para que eles negassem a fé. E eles não negaram a fé. Uma fé que veio até a outra igreja, que foi a terceira igreja, que é Pérgamo. A igreja de Pérgamo. As palavras, cada carta tem um significado. Não quer isso dizer que isso pode ser sob aspecto até histórico, mas podia ser também, e pode ser também,
uma coincidência que não existe na Bíblia. E daquilo que você vê, então, quando você fala em Pérgamo, você está falando um casamento, que é a palavra gamos, que é do latim, e o per, que é do grego, que é de perversão. Então, casamento pervertido. Então, a partir de Pérgamo, o que aconteceu ali? A semente, aí nós vamos ver a história das parábolas e as operações do Espírito Santo em cada um desses períodos. Quer dizer, não é que o Espírito Santo deixou de agir com toda a sua ação, mas são ênfases. Então, na primeira ênfase, nós vamos ver a operação do Espírito do Senhor. Porque é o conjunto, então foi todo o conjunto ali. Porque a igreja precisava de ter a doutrina. E uma doutrina que tinha que sair, observe, do Velho Testamento. Era uma mudança completamente diferente do que se esperava. Né? Uma coisa era o Velho Testamento, onde a salvação era através das obras, e a outra coisa era a pregação da igreja. Pela graça sois salvos. Quer dizer, então, esse foi o grande diferencial que nós vamos ver em Pérgamo. O que aconteceu em Pérgamo? Em Pérgamo aconteceu exatamente aquilo que não devia ter acontecido. Foi a igreja, de fato, se casou com o elemento político, humano, que desviou o sentido do reino. Observe, o reino. Então, nós vamos ver as parábolas do reino do capítulo 3 de Mateus. Então, cada parábola corresponde a um período histórico e profético da igreja. Então, nós vemos as diversas parábolas que aí estão, mas chegamos no casamento pervertido, quando foi a linha que determinou, a partir dali, a mudança completa de posição de uma desconversão. Então, a conversão, né, foi até um determinado ponto. Não é, inclusive o pastor tem uma palavra sobre isso, não é que não existiam os fiéis, não, os fiéis sempre existiram. Então, porque o Senhor Jesus estava presente e todos aqueles que estavam com ele estavam fora disso. Mas os que não estavam sofrendo os efeitos dessa mudança do agente deste mundo, que não queria e não quer aquilo que é o projeto de Deus, que é a salvação pela graça. Então ele quer fazer movimentos, ele quer mostrar que é ele quem salva, ele quer mostrar que ele é o único que pode dizer uma palavra bonita para as pessoas. Então ele se envaidece. Então, isso não é bíblico. Mas vamos lá, é que hoje nós estamos entrando na quarta carta, que é a igreja de Tiatira. A palavra Tiatira está relacionada com o momento que a igreja passou a viver. Então, ela, em vez de aproveitar o sacrifício de Jesus, que foi uma vez só, ela começou a fazer tudo também das obras, repetir o sacrifício. Então, para que isso acontecesse, o que ela fez? O que o cristianismo fez? Usou as vestes sacerdotais do Velho Testamento. Ele volta para a lei, e aí você vai ver a sinagoga de Satanás. Por que aquela sinagoga? Então, você vai ver, porque ele estava mostrando uma coisa que não era do Senhor. Então, sinagoga quer dizer assim, o Velho Testamento. Quer dizer das obras. Então, que luta para entender a obra e graça. Então, ninguém entendeu, né? O cristianismo até hoje. Né? Interessante, quando você ouve a parábola de Sansão. Enigma de Sansão. O enigma de Sansão, e ao terceiro dia, eles não discerniram o enigma. Israel não discerniu a morte e a ressurreição de Jesus,
e nem a religião. Ele não discerniu o enigma. Ao terceiro dia, ninguém tinha discernido o enigma. E o enigma, qual era o enigma de Sansão? Que coisa a mais doce do que o mel? Morte de Jesus. Amém. E Glória a Jesus. mais forte do que o leão, que é a sua ressurreição. Glória a Deus. Não é? Amém. Isso é revelação. As pessoas querem, né, tirar alguma coisa. O Velho Testamento está cheio de revelações, não seja pelo Espírito. Já estou passando da hora, né? Mas vou terminar aqui. Então, veja aqui, Tiatira, sacrifício contínuo. Então, sacrifício contínuo foi voltar tudo aquilo, inclusive uma caça sacerdotal, porque todo mundo fala naquele primeiro diácono que queria isso. Nicolau, né? Eram os nicolaítas, então, era a doutrina que ele quer trazer de volta, que era exatamente porque era dentro da igreja. Tinha um por fora que vinha para lutar contra a igreja, e tinha os de dentro. E Paulo diz assim, lutas por dentro e temores por fora. Então, a grande batalha da igreja. Mas quando chega em Tiatira, aí já é o início da Idade Média, praticamente, não é? Dali eu passar mais quase 1000 anos, né? E o que se esperava, o que se pregava, é que a religião agora era quem ia fazer o céu aqui na terra. Então ela nomeava os seus representantes. Mas quando eu falo isso, eu não estou falando mal. Eu estou dizendo que os cristãos dos quais fazemos parte hoje, com outro entendimento, éramos parte disso. E nós não podemos falar mal. É o homem. Mas sabendo uma coisa, é que os erros é que não pode continuar. Errar é natural. Mas desse jeito, então a igreja toma outro rumo. E eu vou deixar agora sua conta, os demais, para falar sobre o que é que eles fizeram para mudar definitivamente. Né? Tem uma palavra da parábola. Qual foi a parábola? Que agora falar? Isso, então. Agora é. Não, vamos fazer uma contextualização histórica primeiro? Toma conta, vai. Vamos lá, pastor Edson. Amém. Bom, nós estamos entrando agora nesse período que é o período dos 1000 anos. Né? Então, aqui em Apocalipse 2, 21 diz assim, e dei-lhe tempo para que se arrependesse. Então, esse tempo foi de 1000 anos, a gente estava falando agora. E esses 1000 anos, né, nós vemos aqui nessa colocação profética, o nosso 1000 anos vai de 590 a 1517. Ou seja, essa Idade Média profética, né, que é esse período em que nós vimos o fim do Império Romano do Ocidente. Aí começa aquela questão, né, dos feudos. Os feudos isolaram a palavra nos mosteiros, mas sempre teve, aqui em Apocalipse, lá no verso 24, diz assim, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, isso no 24, sempre teve um povo fiel durante esses 1000 anos. Nós vamos ver histórias maravilhosas, né? Eu acho que esse período vai ser um período bonito que nós estamos entrando, que teve uma grande oposição, né? A idolatria entrou no meio da igreja, mas houve histórias maravilhosas de um povo fiel. Né? Eu vou citar só um deles aqui, a gente vai citar ao longo dos programas outros, mas a história dos valdenses, tá? De Pedro Valdo, né? Lá na França. A história deles é uma história muito bonita, porque Pedro Valdo era um homem rico, ele pagou pessoas para traduzir a Bíblia, ele conseguiu traduzir uma parte da Bíblia para a língua francesa ali provincial, e com isso muitas pessoas conheceram a palavra e se converteram. E aí houve uma oposição a eles, né? Ali a Inquisição já foi imposta e houve uma perseguição e eles fugiram para as montanhas.
E eles tinham algo assim muito maravilhoso, como a palavra, né, eles perseguiam para queimar a tradução que eles tinham feito, e hoje restam 170 dessas traduções que ainda estão por aí intactas. Mas como havia ali uma perseguição para queimar, eles decoravam. Eles pegavam os jovens e durante 5 anos eles aprendiam a decorar a Bíblia. Muito interessante. Que coisa, né? E aí eles saíam a evangelizar, eles iam para a universidade, porque se eles se identificassem, eles eram presos e até julgados, né, pela Inquisição. Então eles pregavam, e aí teve um período que houve ali uma daquelas cruzadas, perseguiu eles fugiram para as montanhas, se escondiam em cavernas, mas eles se espalharam com isso, com as perseguições eles se espalharam pelo mundo afora, e eles guardaram a palavra. Eles tinham a palavra do Senhor. Então, dentre essas histórias bonitas, nesse período de 1000 anos, nós vimos assim um restante que se manteve fiel, né? Então foi um grande período. Diz assim, eu dei-lhe tempo para se arrepender. 1000 anos, aproximadamente. Que coisa, hein? Pastor Gilson, estamos entrando de Tiatira. Pastor Edson acabou de apresentar um substrato histórico. Do ponto de vista da aplicação profética. Bom, poderíamos dizer que do ponto de vista da aplicação profética, há uma relação muito estreita, podemos ver inclusive naquele quadro ilustrativo que nós sempre mostramos, entre a carta a Tiatira e a parábola do fermento que o Senhor Jesus contou. Então, na parábola do fermento, o Senhor Jesus faz uma referência a uma mulher, né, o fermento de uma mulher que foi derramado, misturado com as 3 medidas de farinha. Então, o reino dos céus é semelhante a 3 medidas de farinha, que uma mulher veio com a medida de fermento e levedou toda a massa. Então, isso está relacionado a uma expressão usada pelo Senhor Jesus na carta a Tiatira, quando se refere a uma mulher. É exatamente o que o texto aqui nos fala no verso 20, né? Quando ele diz assim que tenho contra ti que toleras Jezabel. Ele diz assim, Jezabel, mulher que se diz profetiza. Então ele está falando aqui na expressão mulher de uma estrutura religiosa, uma estrutura eclesiástica, uma estrutura de igreja, mas uma igreja que ela diz ter a verdade, mas realmente ela não tem a verdade. Ela diz ser profetiza, né? Profetiza quer dizer, é o feminino de profeta. Então ela diz ter a verdade, mas ela realmente não tem a verdade. Porque o texto diz aqui, inclusive, que o objetivo dela era ensinar os servos de Deus o engano, né? Enganar os servos. Ensinava e enganava. Ensinava e enganava os servos para que eles se prostituíssem e eles comessem do sacrifício da idolatria. Então essas três situações, é muito importante a gente observar isso, porque quando a gente vê lá na parábola, fala de uma medida de fermento que uma mulher, né, misturou em 3 medidas de farinha. As 3 medidas de farinha já estavam determinadas, ou seja, aquilo que veio da parte, o pastor Gedeuti até fez referência a isso, né, em Éfeso, a palavra, né, foi a primeira medida de farinha, quer dizer, farinha de trigo. Então, o trigo ali que faz o pão foi a primeira parábola. A segunda já mostrou exatamente a outra característica ali, que era o corpo de Cristo, ou seja, a maneira como as pessoas morriam por amor a Jesus, davam suas próprias vidas e, portanto, viveram a doutrina. Porque a doutrina foi estabelecida em Éfeso, mas foi vivida em Esmirna. Mas quando chega em Pérgamo, agora a fé ela vai ser misturada, ela vai receber uma mistura, exatamente o casamento pervertido que acontece em Pérgamo. E ali, então, o que vai acontecer? Essas 3 medidas de farinha, de trigo, elas vão ser agora, na 4ª carta, elas vão ter essa mistura. E aí você pergunta, mas na parábola não diz o que continha, qual era o conteúdo dessa medida de fermento dessa mulher. Nós só vamos saber disso no capítulo 2, versículo 20, quando fala aqui qual é o conteúdo. O primeiro é ensinar e enganar os meus servos. O segundo é para que se prostitua. E o terceiro é comer o sacrifício da idolatria. Ou seja, para cada medida de farinha, ela tinha na medida de fermento aquilo que era o contrário, né? Aquilo que era a oposição às 3 coisas que havia antes. Aí o que acontece? Na verdade, a igreja aqui em Tiatira, ela não tem, ela na sua expressão universal, ela é uma igreja que recebe recriminações do Senhor.
mas o Senhor tem lá os seus fiéis. Eu gostaria de citar, inclusive, um versículo relacionado a uma promessa que Jesus faz aos fiéis que tinha ali em Tiatira, cujos nomes o pastor Edson já até citou vários deles aqui, os chamados pré-reformadores. A promessa ela é feita aqui no verso 24, quando diz assim: mas eu vos digo a vós e aos restantes em Tiatira, que estão em Tiatira, que aqueles que não têm esta doutrina, qual doutrina? A doutrina de Tiatira, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. O que é profundeza de Satanás? Era onde estava mergulhada a doutrina em Tiatira. E Jesus promete a essa igreja fiel, aos fiéis dessa igreja, o seguinte: outra carga vos não porei. Ou seja, outra Tiatira não vai existir. É uma garantia de Jesus que outra estrutura religiosa como aquela, que foi uma carga pesada para os fiéis, o Senhor diz que os fiéis, eles não terão mais outra carga como essa. Isso é uma bênção para nós, porque nós estamos vendo hoje, por exemplo, nos dias atuais, uma forma em que essa estrutura religiosa, ela tenta hoje investir novamente contra os fiéis, naturalmente, não mais daquela forma como foi investido, com poderes assim físicos, de guerras, de batalhas, de torturas, mas agora ela vem de outra forma. Ela vem na forma de uma coisa suave, de uma coisa muito bonita, de aplausos, mas na verdade esse é o grande perigo dessa última hora. Então, o Senhor prometeu que outra Tiatira Ele não vai permitir sobre a igreja fiel. Sabe por quê? Porque quando outra Tiatira aparecer, o Senhor já terá arrebatado a sua igreja. Glória a Jesus. Olha só, eu recomendo que você que está nos acompanhando tenha sempre uma Bíblia, sua Bíblia junto a você, online ou física. E nós estamos no período, no trecho bíblico que está no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18 até o verso 29. Então você pode acompanhar, porque várias expressões estão sendo trazidas aqui que estão nesse trecho bíblico que você vai acompanhando com a sua Bíblia aí com você. Bom, eu passo a palavra agora ao pastor Douglas Spangero para falar um pouco sobre Jezabel, que é uma expressão também que está contida nesse texto bíblico. O interessante é porque o nome dela não aparece aleatoriamente, né? Quando nós voltamos no Antigo Testamento, em 1 Reis 18, nós vamos encontrar essa personagem que foi fruto de um casamento também que foi mal para Israel e que Jezabel traz para dentro do convívio do povo do Senhor a idolatria, o engano. E o interessante, que está muito ligado a esse momento profético aqui na carta a Tiatira, é que Jezabel, quando nós olhamos lá em 1 Reis, ela mata os profetas do Senhor. O que isso pode trazer de ensino para nós aqui? Como a igreja é infiel, ela se preocupa em matar a profecia. O profético. O profético. Ela não tem interesse em ouvir a voz do Senhor. Porque nós sabemos que sem profecia, muito bom, o povo se corrompe. Ou seja, sem a direção do Espírito Santo, sem dons espirituais, sem a palavra revelada, o homem vai para a razão, e aí a religião, quem passa a governar o destino do homem. É tudo o que Jezabel queria, né? Afastar do profético aqueles que são do Senhor. Então, para nós hoje, quando olhamos aqui na carta a Tiatira, nós podemos concluir que Jezabel aqui é a igreja infiel que se afastou do Pentecostes, se afastou do profético, né, abraçando tudo aquilo que era o engano naqueles dias. Vamos seguir então. Pastor Júlio Filgueiras, há uma outra abordagem que é muito interessante em outro texto bíblico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre a adequação a esse assunto que nós estamos tratando aqui. Amém. O pastor Gilson mencionou na fala dele a respeito da expressão mulher. Essa expressão está ligada à igreja infiel. O próprio pastor Douglas agora complementou falando sobre Jezabel, e essa expressão está ligada a Jezabel. Mas quando nós olhamos, por exemplo, lá nas bodas de Caná, que foi o primeiro milagre que o Senhor Jesus operou, nós não temos ali só a história de um casamento, era muito mais que isso. Era a história da igreja. Então você tem ali, naquele casamento, naquela festa que durava vários dias, você tem ali a figura do vinho, que era o derramar do Espírito Santo, a operação do Espírito Santo. E há um momento, se os irmãos leem essa história, que acaba o vinho. Então, quando acaba o vinho, você ouve agora a expressão do Senhor Jesus, novamente usando essa mesma palavra. Mulher, que tenho eu contigo.
Ou seja, quando cessa ali, não que o Espírito Santo deixou de operar ou que ele não existisse mais na história da igreja, mas houve um momento que a igreja abandona o Pentecostes, abandona a dependência do Espírito Santo, cria-se uma instituição de poder com outros propósitos que não eram do Espírito. Então o Senhor Jesus diz assim: mulher, essa estrutura na parte histórica da igreja, que tenho eu contigo? Jesus não estava a serviço da religião. Jesus não estava submisso àquela estrutura. Ele estava acima de todas as coisas, assentado no trono. O projeto era dele e o projeto do Senhor é imaculado. Ele não se contamina com nada disso. Mulher, que tenho eu contigo? Então foi um momento em que faltou vinho, mas depois nós vamos estudar posteriormente o momento que o vinho volta, o derramar do Espírito. Isso fica para as próximas. Só uma questão, porque essa mulher, ela foi até o Senhor Jesus numa espécie de cobrança. Não tem vinho. Acabou o vinho. Aí o Senhor deu essa resposta que o pastor Júlio falou. Ela quis ser intermediadora ali, né? Mediadora. Exatamente. E a resposta do senhor foi essa. Pastor Jerônimo, há um conselho na igreja de Tiatira. Um conselho, capítulo 2, versículo 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Esse conselho o Senhor deu a quem? Aos fiéis, à igreja fiel. Se nós olharmos como o pastor Judeu te mencionou, a situação estava terrível. O Senhor Jesus, ele se queixa de diversos pontos que aquele cristianismo estava. E falamos, né? Cristianismo aceita tudo. O evangelho não, porque o evangelho é eterno. O cristianismo aceita tudo por quê? Porque ele não é completo. Então, hoje o homem acrescenta uma coisa, amanhã o homem acha uma outra questão, ele traz o cristianismo também. O evangelho não, porque o evangelho tem tudo que o homem precisa. O evangelho é eterno e veio de Deus. O conselho do Senhor Jesus para essa igreja foi: retende-o até que eu venha. Apesar de todo aquele caos, de toda aquela situação, o Senhor tinha uma igreja fiel. E aqui queremos dizer, o Senhor tem uma igreja fiel. Há uma igreja fiel que não se corrompeu ao cristianismo e que está retendo tudo que recebeu do Senhor, os ensinos, a doutrina, a profecia, a revelação, a fé. O apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, retive, guardei a fé. A fé tem que ser retida. Aquilo que recebemos precisa ser retido. E é o conselho de Jesus. Pastor Sérgio Souza, uma palavra para os nossos O pastor Jerônimo falou do conselho e nós vamos fechar agora com uma promessa. Está no verso 26. O que vencer e guardar. Ou seja, diante de todo esse cenário aqui posto, sombrio, durante esses 1000 anos e também nos nossos dias, há uma promessa para aquele que retiver, para quem permanecer firme, para o que vencer. Mas vencer não é com argumento, com discurso, com esforço humano, mas é vencer pelo poder do sangue de Jesus, pela palavra revelada, no governo do Espírito Santo. O que guardar, esse receberá o bem maior, que é a coroa da vida e a bênção do Senhor também aqui nos nossos dias. Amém. Bom, nosso tempo encerrou. Saúdo todos aqui com a paz do Senhor Jesus. E para você que nos assiste, eu quero convidá-lo a participar de um evento especial, dia 1º de dezembro, às 11 horas da manhã, Trombetas e Festas, edição 2024. Fique com Deus. Se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta. A paz do Senhor Jesus.